Está demorando um pouquinho para... Aí, começou. Então, vamos lá. Deixa eu acessar a prova. E está aparecendo para vocês? Ah, tá abrindo, tá abrindo. Tá. Apareceu? Para mim aqui apareceu. Tá. Então, vamos lá. Então, a primeira questão é bem essa questão, né? A única diferença é que, teoricamente, é para que para cada um apareça uma sequência de respostas diferentes. Então, pode ser que vocês não tenham lá a resposta letra C, né? Pode ser que para um seja A, seja B. Mas a resposta tem que ser a mesma. Então, falando dessa questão, né? Uma central de abastecimento farmacêutico tem algumas características que são indispensáveis, né? Presença de umidade é ao contrário, né? Você não deve ter umidade, você tem que ter umidade controlada. Local bem iluminado e arejado, sim. Permitindo a incidência de luz solar, não. Você tem que evitar, né, que a luz solar incida, então também estava errado. Local seguro de fácil acesso, sim, é o correto. Que medicamentos correlatos a produtos inflamáveis e outros produtos estejam armazenados em um único ambiente, não, a gente viu que, dependendo do tipo de produto, a gente tem que ter um local específico para ele, né? E não permitir ventilação artificial no local, não. Ao contrário, a ventilação vai ajudar a manter a faixa de temperatura ideal, né? Então, a resposta era local seguro e de fácil acesso. Depois eu dou uma olhadinha. Assim que a gente terminar a aula, eu já vejo lá se eu consigo alterar e a nota de vocês mudar. Caso contrário, mudo manualmente lá no... Vocês estão conseguindo ter acesso ainda direto aqui pela página no Meet quando vocês entram ou não estão mais conseguindo? O meu ele tá esperando a sua autorização. É que eu não tô entrando por aquele e-mail que você mandou. Eu tô Ah, tá. na página da Uniandrade, pelo AVA. Talvez. Ah, entendi. Eu Então também. deve ser por isso. Eu também tô Entendi, procurando. entendi. Porque eu coloquei para ele permitir até o final do ano e eu estou vendo que tem gente que está entrando precisando da autorização, mas então é porque estão indo por fora. Beleza. Questão 2. Uma farmácia hospitalar pode ser preparada para manipular determinadas preparações, não precisa mais nem ler o resto, né? Falou em manipulação de preparações farmacêuticas, a gente está falando de farmacotécnica, então tem que, né? Se você for manipular medicamentos, você vai precisar de um setor chamado de farmacotécnica. Não se chama na farmácia hospitalar esse setor de outra forma, não se chama de farmácia magistral, não se chama de farmácia de manipulação. É setor de farmacotécnica. Então, já fechava a questão aí. Questão 3. A infraestrutura física e tecnológica, entendida como base necessária ao pleno desenvolvimento das atividades da farmácia hospitalar, sendo um fator determinante para o desenvolvimento da assistência farmacêutica. A infraestrutura física para a realização das atividades deve ser compatível com as atividades envolvidas, E daí se pergunta, ao se definir o local para a farmácia hospitalar, deve-se levar em consideração o seguinte aspecto, né? Qual aspecto, então? Vamos ver as que estão erradas para que vocês possam entender até pela eliminação. A locomoção domiciliar do farmacêutico responsável, essa última aqui, vai influenciar no local onde você precisa ter a farmácia? Não. Distribuição gratuita de medicamentos. O que tem a ver distribuição gratuita de medicamentos? Não tem nada a ver, né? Até porque essa distribuição gratuita não existe dentro de uma farmácia hospitalar, né? Ela pode existir em alguns casos, nos casos dos medicamentos do SUS, mas não é uma distribuição, né? É um processo de utilização enquanto o paciente está dentro do hospital, mas não é a regra. Proximidade do comércio local também não vai influenciar nada se a farmácia está perto ou longe do comércio.
prazo de validade dos medicamentos também não influencia a localização da farmácia. O que vai influenciar, então, é a possibilidade de descentralização da dispensação, então, possibilidade de fazer com que o processo de distribuição, digamos assim, do medicamento dentro do hospital possa ser descentralizado. Então, ao invés de, às vezes, centralizar tudo numa farmácia só, a gente tem a possibilidade de fazer com que pequenas farmácias sejam criadas em locais específicos, que são as chamadas farmácias satélites, né? Dependendo da estrutura do hospital. Então, naquele caso que eu comentei para vocês, por exemplo, de um hospital que tem vários blocos, né? Muitas vezes você tem uma farmácia satélite em cada bloco, para que fique mais próximo do local de entrega. E também a questão da demanda do trabalho, né? Então, isso facilita a demanda da distribuição desses medicamentos para dentro do hospital. Certo? Qualquer dúvida, vão interrompendo aí, tá? Certo, professor. Questão seguinte falava da equidistância, né? Então, falava da questão que a gente comentou bastante também, da equidistância dos setores de atendimento aos pacientes. Ou seja, a farmácia, teoricamente, ela tem que ter uma distância parecida a todos os locais onde ela vai fazer essa distribuição de medicamentos. Aí se perguntava, tal localização, né, essa localização equidistante vai favorecer o quê? A organização e descontrole das atividades técnico-administrativas da farmácia? Não. Ao controle das atividades, e nem técnico-administrativas, mas as atividades técnicas da farmácia, né? Então, errado. A falta de diálogo com os médicos? Tem nada a ver isso, né? A formação de barreiras aos profissionais das informações? Não, ao contrário. Essa equidistância faz com que os setores fiquem próximos à farmácia, né? Mas, ao mesmo tempo, faz com que os outros profissionais também fiquem próximos à farmácia e tenham um acesso melhor. Já vi farmácia hospitalar que a farmácia era lá num cantinho, né, bem escondido do hospital, e que muitas vezes os outros profissionais da saúde não iam até lá, porque era longe, era fora de mão, era difícil de chegar até lá. Então, essa equidistância faz com que todo mundo acabe ficando mais próximo e tenha um acesso melhor à farmácia. Poder de vigilância dos produtos em circulação no hospital, bem como a observação da devida conservação e utilização dos produtos dispensados pela farmácia. Sim, quando você tem a farmácia aproximadamente com proximidades semelhantes de todos os locais onde se vai distribuir os medicamentos, facilita bastante, né, essa questão da vigilância, porque uma coisa que é importante que vocês entendam, dentro de um hospital, o medicamento que está na farmácia é de responsabilidade do farmacêutico. O medicamento que está lá no pronto atendimento é de responsabilidade do farmacêutico. O medicamento que está lá na sala de atendimento do médico, que ele tem lá aquele armáriozinho de metal e vidro, lá onde ele enche de amostra grátis, aquilo lá é de responsabilidade do farmacêutico também. Então, se de repente um médico tem lá uma amostra de um medicamento lá no consultório dele, que está dentro da farmácia, do hospital, e aquele medicamento vence, a responsabilidade é do farmacêutico. Então, quando está tudo muito, né, quando o medicamento está numa proximidade relativa da farmácia e do farmacêutico, fica muito mais fácil essa vigilância, né, e o controle desses produtos que estão dentro do hospital. Eu nunca tinha comentado a respeito disso com vocês. Tinha? Da responsabilidade do farmacêutico em relação a todo medicamento? Até sim, mas não até esse ponto, ele que, digamos, aquele armário do médico lá, o farmacêutico teria que estar a par de tudo que acontece lá. Sim, é uma informação importante. Eu já fui em muitos consultórios médicos aí, muitos hospitais, e o médico tem isso aí lá e tinha medicamento vencido lá dentro.
Uhum, sim, e acontece. Não é tão incomum assim. É porque, E assim, o médico recebe, o farmacêutico nem vê, né? Ele recebe do visita dos laboratórios e guarda Sim, sim, lá. sim, dos sim. representantes, dos propagandistas. Então, por isso que existe todo um processo, inclusive, de controle que deve passar pelo farmacêutico dessas visitas de propagandistas dentro do hospital. O ideal é que isso aconteça. Mas Ah, e esses consultórios, só saindo bem rapidinho do tema, só, esses consultórios particulares aí, onde os propagandistas vão lá e deixam amostras para os médicos, e os médicos fornecem para os pacientes e tal, isso aí teoricamente não estaria errado, então? sim, Farmacêutico estaria, né? faz isso aí? Na verdade, tem essa possibilidade de se deixar é, essas amostras grátis para médico. Não se pode. Olha como a coisa é esquisita nesse país, né? A amostra grátis foi feita para que a indústria mande para o médico. Então, o médico pode receber e pode distribuir. Todo lugar que tem medicamento deveria ter um farmacêutico, né, controlando aquilo. Mas, nesse caso, sai fora. O farmacêutico não tem acesso ao consultório médico e o médico não vai contratar um farmacêutico para ficar cuidando dos medicamentos que ele Das recebe amostras como dele. amostra grátis, né? Mas a amostra grátis não pode ser deixada em farmácia. Não sei se vocês sabiam. Também é proibido pela vigilância sanitária, né? Pois é. Mas Mas, pode ser deixado com um médico que não tem um responsável técnico para controlar aquilo. É mas, engraçado isso, né? mas não pode deixar em farmácia amostra de antibióticos. Não, de Não nada. controla? Não, nada, nem um anador, a Nada, amostra nada, grátis nada, não nada. pode. Eita, a Não gente pode. tem colírio, sempre levam lá. Não, isso é normal acontecer. Não é correto, mas é normal acontecer. Eu não sabia que tinha. O grande problema, sabe o que, que é? Não é o deixar, né? O deixar como medicamentos. Vamos pensar em medicamento isento de prescrição. O farmacêutico, né, quando ele faz o seu trabalho, ele poderia pegar aquela amostra grátis e oferecer para um cliente, para que ele, né, pudesse começar um tratamento. Mas o que, que acontece muitas vezes, né? Ah, as farmácias acabam vendendo esses produtos, né? Não que seja Ah, uma não, regra, mas, vender não pode. pois é, mas não que isso seja uma regra, mas na exceção isso pode acontecer. Então, não sei se vocês já viram, até esses dias apareceu aí, se eu não me engano, no interior do Mato Grosso, uma cidade lá que montaram uma farmácia ilegal, e quando foram ver, a farmácia só tinha medicamento de amostra grátis para vender. Então, isso acontece? Acontece. Então, para evitar isso, é proibido. Qualquer tipo de produto. Mas os representantes e a indústria não respeitam isso, né? E acabam deixando essas amostras grátis nas farmácias. Bom, mas enfim. Aí dentro do hospital, todo esse medicamento, mesmo essa amostra grátis, é de responsabilidade do farmacêutico. Se de repente vigilância passar, fazer uma vistoria lá e encontrar num dos consultórios medicamento vencido, o farmacêutico vai levar um puxão de orelha, né? Então, esse acesso, né, fica muito mais fácil, o acesso a todos os locais onde tem medicamento fica muito mais fácil quando existe essa equidistância. A farmácia não está lá enfurnada lá num cantinho do hospital, não está longe, né, dos locais onde o medicamento está circulando, tá? Então, isso é uma coisa importante para que vocês saibam, a responsabilidade não se extingue se o medicamento sai da farmácia. Ela continua sendo do farmacêutico. Então, a gente tem sistemas de distribuição que são bem complicados, que são aquele que a gente vai ver, claro, né? Mas aquele sistema, por exemplo, que é o mais arcaico de todos, mas que o médico prescreve, né?
e a farmácia simplesmente entrega o medicamento na caixinha original, manda lá para a enfermaria a caixinha inteira, e quem vai separar o medicamento, separar as doses, fazer todo o processo de administração é a enfermeira. Esse é o pior sistema que tem, porque o medicamento saiu da farmácia, né? A caixinha inteira ficou lá no posto de enfermagem. Nós, como farmacêuticos, já não temos mais controle, a gente não sabe se administrar a quantidade certa, se de repente o médico mandou suspender e o medicamento parou de ser utilizado, então a gente não tem controle nenhum. Mas a gente tem responsabilidade. E se de repente aquela caixinha que está lá na enfermaria serve de fonte de utilização para todo o pessoal da enfermagem. Estou com dor de cabeça, tem aspirina aqui, vou tomar uma. É bem comum acontecer isso. Então, a gente perde totalmente o controle. Mas não perde a responsabilidade, continua sendo nossa responsabilidade. Certo? Então, essa resposta estava certa. Vendo só a última aqui para a gente ver que está errado, né? A equidistância não vai alterar nada a questão da liderança, assiduidade, o treinamento dos funcionários, qualificação de fornecedores e nem a própria compra de medicamentos. Certo? Questão 4. Então, questão 5. Alguns autores da década de 80 propunham que a farmácia estivesse vinculada à área clínica. Porém, pelo fato de ser uma unidade de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa, atualmente recomenda-se que seja vinculada à diretoria administrativa. Verdadeiro ou falso? Falso. É o contrário. Até a década de 80, ela estava ligada mais à área administrativa, ela estava ligada diretamente a uma central de compras e assim por diante. E depois da década de 90, que começou-se a propor que fizesse uma alteração e a farmácia ficasse vinculada mais a uma diretoria clínica. Então, seria falso. Questão 6. Aqui perguntando do farmacêutico 7 estrelas. Nem vou ler todo esse texto aqui. Mas perguntando o que não era uma qualidade do farmacêutico 7 estrelas. É o farmacêutico desatualizado, né? O farmacêutico 7 estrelas, ele tem que ser sempre atualizado. Questão 7. A atividade que não é realizada na área administrativa da farmácia hospitalar. Então, a área administrativa é uma área que não tem ligação direta com a questão do medicamento, né? Então, todo o processo desde a entrada do medicamento até a sua dispensação. Então, a alternativa que estava incorreta, né, que não é realizada na área administrativa, é a recepção e controle de qualidade dos medicamentos. Isso a gente faz lá na central de abastecimento farmacêutico e não na área administrativa, tá? As outras atividades todas são feitas na área administrativa. Questão 8, aqui só rapidamente, né? Um hospital com 200 leitos, se a gente fosse criar uma farmácia para um hospital de 200 leitos e seguir a recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, qual seria a metragem que a gente deveria ter? Então, a recomendação da OPAS é 1,2 metros quadrados por leito, então só multiplicar 1,2 vezes 200, vocês iam ter 240 metros quadrados. Colocando aqui na caixinha, 240 somente, tá? Todo mundo acertou essa? Eu acertei, tem pouca gente na sala hoje aqui, né? Tem bem pouca gente. Mas eu acho que Mas aí acertamos. Tava de boa. Então tá bom. Questão 9. Farmacêutico hospitalar deve estar habilitado, responsável pelo fluxo logístico dos medicamentos e materiais médicos hospitalares, além do exercício da assistência farmacêutica. Principais atribuições estão voltadas para os principais objetivos da farmácia hospitalar. Não corresponde a uma atribuição do farmacêutico o objetivo da farmácia hospitalar. O qual delas?
preparar e administrar todos os medicamentos a todos os pacientes internados. A administração do medicamento não é feita por nós, né? Com raras exceções, em alguns casos muito específicos, podemos ser nós a administrar o medicamento, mas quem faz a administração é o pessoal da enfermagem. Então, essa atividade não corresponde à atribuição do farmacêutico. As outras todas correspondem, tá? Dúvidas? E, finalmente, essa última aqui, que a gente tem isso aqui eu retirei de uma bula de um medicamento, tá? E nessa bula falava dos cuidados de conservação e uso do produto. Então, dizendo que aquele medicamento tinha que ser mantido dentro da embalagem original, né? Guardado em geladeira, temperatura de 2 a 8 graus. Se fosse aberto, ele poderia ser utilizado em até 6 semanas e poderia ser mantido em temperatura ambiente. Aí perguntando em qual área da central de abastecimento esse medicamento ficaria. Área de armazenamento de termoláveis, né? Por quê? Porque a própria bula já está dizendo que ele tem que ser conservado entre 2 a 8 graus. Mas fala que depois de aberto, ele pode ficar à temperatura ambiente. Tá, mas aí já não é mais um medicamento que vai ficar dentro da central de abastecimento farmacêutico. E a gente está falando aqui da conservação dentro da área de armazenamento, tá? Então, só poderia ser na área de armazenamento de termoláveis. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa? É no Lipurum? Não, eu acho que não. Eu não me lembro. Não é, mas eu não me lembro qual que é o medicamento agora. Só curiosidade. Algum colírio, de repente, talvez, alguma pomada oftálmica? Eu não lembro. É porque é frasco ampola, né? Desculpa, não prestei atenção nisso aí. Perdão. Frasco ampola. Pior que eu não me lembro qual que é. Eu fui lá, procurei tudo e depois esqueci. Devia ter colocado o nome do medicamento, né? Mas, enfim. Alguma dúvida em relação a isso? Porque na área de armazenamento de termoláveis, porque ele pode ser armazenado depois da temperatura ambiente, mas depois de aberto. O produto já não fica mais na central de abastecimento, tá? Ele já fica em outro lugar. Já foi aberto, já começou a ser usado, tá bom? Então é isso, a prova era isso, né? Essas 10 questões aí, estava bem fácil, bem tranquilo. E agora vamos para nossa aula, né? A partir de hoje a gente vai começar a falar da assistência farmacêutica dentro do contexto hospitalar. Vocês já viram isso na disciplina de assistência farmacêutica, mais voltado para um bem maior, para o SUS, né? E agora a gente está com o mesmo sistema, esse sistema do ciclo da assistência farmacêutica, que é bastante importante, adaptado para o contexto hospitalar. Então, tudo aquilo, né, que a gente vê sendo feito lá no SUS em relação ao medicamento, o processo de criação da Rename, os processos de compra, os processos de distribuição pelo país inteiro dos medicamentos, a gente vê agora num sistema bem menor, que é o sistema hospitalar. Então, todas aquelas diferentes ações que a gente tem no ciclo da assistência farmacêutica, deixa eu até colocar aqui, né? Elas são adaptadas ao ambiente hospitalar. Então, um hospital aí de 10 leitos, 20 leitos, 200 leitos, 1.000 leitos, eles conseguem adaptar esse ciclo da mesma forma que o governo consegue adaptar o ciclo da assistência farmacêutica para o SUS, né, em nível do país mesmo, né, em nível nacional. E aqui a gente, então, consegue fazer essas mesmas atividades, então, dentro de um nível hospitalar, num ambiente
bem menor. E daí, claro, tem as suas particularidades. Não vai funcionar exatamente como funciona lá no SUS, né? Que são grandes quantidades, que são milhares de diferentes medicamentos. Então, a gente tem que imaginar que lá no SUS, por exemplo, para criar a Rename, todo mundo sabe o que é a Rename, né? Ação Nacional de Medicamentos. Isso. Então, são os medicamentos, né, relacionados numa lista que abrangem praticamente todas as doenças existentes no Brasil. Todas não, mas 99% das doenças, os medicamentos que estão nessa lista são abrangidos no Brasil inteiro, né? E o que eu estava falando? Então, não é, claro, uma coisa tão gigantesca, né, como a criação da Rename. A gente vai criar uma lista também dentro do hospital relacionada aos medicamentos que eles vão ser utilizados ali. Só que, obviamente, não vai ser uma lista gigantesca, vai ser uma lista bem menor. Então, a gente vai criar essa mesma lista, a gente vai ter programações de compra, a gente vai ter processos de compra, às vezes semelhantes, né? Se for um hospital público, pode ser que esse hospital público tenha autonomia para ele poder fazer suas compras. E então vai ter todo um processo de licitação, como tem um processo de licitação para o SUS, só que digamos assim, numa abrangência menor, numa quantidade menor de produtos. Mas a gente consegue adaptar todo esse processo, tá? Então a gente vai ver cada uma dessas etapas e sempre adaptadas ao hospital. De uma forma geral, os processos são ou semelhantes ou iguais, seja num serviço público ou no serviço privado. Quando tiver diferença entre serviço público e serviço privado, daí eu vou avisar vocês e a gente vai ver separadamente. Caso contrário, entendam que o processo serve tanto para o serviço público quanto para o serviço privado, beleza? Então, só antes de a gente entrar no primeiro item, que é o item de seleção, vamos só falar um pouquinho da situação que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente tem aí 2.000 princípios ativos diferentes, de 2.000 para mais, né? Porque quando eu escrevi isso, a gente tinha aproximadamente 2.000, mas como o desenvolvimento de novos fármacos hoje está numa velocidade tão grande, né? E a entrada de novos medicamentos também está no mercado está muito grande, 2.000 de repente pode ser que já tenha mudado. Há aproximadamente 8.000 marcas de medicamentos e 35.000 apresentações comerciais. O que é apresentação comercial? É a forma farmacêutica que aquele princípio ativo tem. Então, se eu pegar todas as diferentes formas farmacêuticas, de todos os princípios ativos diferentes que a gente tem, de todas as diferentes indústrias, a gente tem aí 35.000 apresentações, mais ou menos. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui o quê? Um exemplo bem simples. Eu não sei porque que eu fico pensando, eu sempre pego o Cataflam, né? Vamos pegar o Cataflam. Cataflam, então, a gente tem Cataflam mesmo, em quantas apresentações diferentes? Vão me ajudando aí. Comprimido de 50 miligramas. Pomada. Gotas ainda tem? Tem um genérico. Não, só o Cataflam, por enquanto. Não. Só o Cataflam. Tem supositório ainda? Supositório não vem mais. Dispersível. Dispersível. Tem injetável ainda? Cataflam não, acho que só Voltaren. Só Voltaren. Tem 75? Tem 75 injetáveis, só que não sei se ainda vem, né? Eu acho que não vem mais. Mas vamos fazer de conta que ainda vem. Aí, a gente está falando... Só para efeito de informação rapidinho, aquilo que você tinha falado da bula lá que você pegou, pelo que eu falei aqui, acho que é a insulina Novolin. É isso mesmo. É bem isso.
Insulina Novolin, né? Sim. Só para matar a curiosidade. O que mais? Então, até essa questão da insulina, né? É interessante porque é um frasco multidoses, né? E você fraciona e pode deixar fora da geladeira depois que abre, né? Não é esquisito isso? Eu acho esquisito. Eu não recomendaria deixar fora da geladeira. Mas, enfim, falando aqui do Cataflã, 5 formas, digamos aí, 5 apresentações diferentes que a gente tem no mercado. Isso só do Cataflã. Aí, se a gente for contar do genérico, quantas mais a gente tem? Tem o que? Apresentação do genérico? Que tem o diclofenaco. Pois é. Aí já vem... Quantas opções no mercado teríamos? Quantos que fabricam, seria isso? Deve dar bem umas, entre genéricos e similares aí, mais de 15. E cada um desses laboratórios fabrica mais de uma forma farmacêutica. Ou fabrica o comprimido e o injetável, ou fabrica o comprimido e a pomada, ou fabrica o comprimido e o gotas. Ou seja, só de diclofenaco, né, nas diferentes apresentações aí no mercado, a gente deve ter aí bem, se for contar bem, uns 50 apresentações diferentes, né? Se for juntar todos os medicamentos, né, que a gente tem aí no mercado, os princípios ativos, né, com as diferentes apresentações das diferentes indústrias, a gente chega a 35 mil apresentações aproximadamente. Não vou colocar 35 mil apresentações na minha farmácia, vou? Sem a mínima condição, né? Não tem condições, por mais que eu quisesse, né, ter tudo que o mercado oferece, primeiro que não ia, digamos que se eu colocasse isso numa farmácia comercial, em pouquíssimo tempo a maioria desses produtos ia vencer, porque não ia ter saída, né? Você escolhe até uns 5 laboratórios que seja mais vantagem. Sim. Isso numa farmácia comercial, que você tem que ter variedade, porque tem uma pessoa, por exemplo, que... eu, por exemplo, tomo omeprazol, né? Eu só tomo genérico, não compro de marca, né? E só toma da Medley também, né? Não tomo da Medley. Por incrível que pareça, eu só tomo da Teuto. Eu não sou muito chegado na Teuto, mas o omeprazol eu só tomo da Teuto. Então, esse é baratinho, hein? Exatamente. Exatamente. Às vezes se encontra da CIMED mais barato, mas CIMED nem pensar. Não compro mesmo. Por quê, enfim. Professor? Agora conta para nós esse babado. Não, eu não confio na CIMED. Eu nunca. Nem um habitanzinho de vez em quando, não vai assim, professor? Deus me livre, nem pensar. Deixa de ser preconceituoso, eles estão investindo em pesquisa agora. Tá. Fala em Lavitam, me arrepia inteiro, só de pensar no tal do Lavitam. Que eu estava trabalhando numa farmácia, né, quando surgiu esse Lavitam e a maldita da campanha para vender Lavitam, então não posso nem ver. Bom, enfim, eu sou um cliente que se eu chego na farmácia e não tem o medicamento omeprazol lá da Teuto, eu não compro, né? Então, a farmácia tem que ter opções, ela tem que ter opções do medicamento de referência, ela tem que ter opções do genérico e tem que ter opções do similar, porque as pessoas, elas chegam e elas que escolhem. Dentro de um hospital, isso não acontece, né? Não é o paciente que vai escolher o medicamento. Quem vai escolher é o prescritor. Então, eu não preciso ter 5, 6 opções do mesmo comprimido de diclofenaco, da mesma cápsula de omeprazol. Eu tendo uma, né, é suficiente. Concordam comigo? Como assim uma, professor? Não entendi. Uma caixinha do mesmo? Não. É uma molécula somente, só em diferentes laboratórios. Ao invés de eu ter lá o omeprazol da Teuto e da CIMED e da Medley, para que eu vou ter os 3? Não é o paciente que escolhe. É o prescritor que vai dizer, né?
ele vai prescrever lá o omeprazol, e o omeprazol que tiver na farmácia que vai ser dispensado. Então, eu não vou ter 3 apresentações de 3 laboratórios diferentes. Eu tenho uma apresentação só de um laboratório e é suficiente, tá? Até porque é fracionado, né? Os Sim, medicamentos no sim. hospital. Então, E o médico ele vai prescrever pelo princípio ativo, né? E o farmacêutico que vai escolher. Então, isso já facilita a vida da gente, porque eu não vou precisar ter diferentes 3, 4 opções de um mesmo medicamento. Eu tenho uma opção só. Segundo, então isso já diminui o nosso estoque. Ao invés de ter um estoque de farmácia comercial, isso já diminui bastante, porque eu tenho, né, de cada princípio ativo, na forma que eu preciso, eu vou ter uma opção só. Não vou ter 3, 4 opções para a escolha do cliente, porque não é o cliente que vai escolher. Outra coisa, dependendo do tipo de hospital, eu vou ter diferentes tipos de atendimentos, diferentes tipos de pacientes. Então, eu não vou precisar ter, por exemplo, medicamentos para... Deixa eu pensar aqui. Para tratar certas doenças quando o meu hospital é um hospital especializado. Digamos que seja um hospital, sei lá, um hospital... Para queimados. Pode ser, para queimados. Ele seja especializado em queimaduras, em queimados, né? Eu não vou precisar, de repente, ter medicamento para tosse, medicamento para, sei lá, qualquer outra coisa que não esteja ligado com esse tipo de tratamento. Então, dentro de uma farmácia, a gente vai ter uma relação de medicamentos bem mais específica, né? Voltado para aquilo que realmente a gente tem, né, como necessidade do dia a dia, diferente da farmácia de dispensação, que você nunca sabe de onde vêm as receitas, de onde vêm os clientes, e você tem que ter um pouco de tudo para abastecer aquela farmácia. Então, é mais ou menos a mesma coisa, se a gente for fazer um comparativo, né, de uma loja que tem roupas de uma forma geral, né, então, que atende adulto, criança, homem, mulher, idoso e tudo mais. Para você conseguir atender todo esse público, você vai ter que ter uma gama muito grande de produtos, né? Então, roupas para adultos, para crianças, para jovens, para homem, mulher, e assim por diante. E se você tem uma loja de produtos infantis, você só vai ter roupa para criança, você não vai ter roupa de adulto, né? Então, a farmácia de um hospital, ela difere bastante da farmácia comercial por isso. Na farmácia comercial, você tem que ter tudo para abastecer, né, e para atender uma clientela que pode querer tudo. E um hospital, uma farmácia hospitalar, ela vai ter aqueles medicamentos para atendimento daquilo que realmente vai ser utilizado ali dentro, dependendo do tipo de hospital, dependendo do tipo de tratamento que é feito ali dentro. Então, isso facilita muito a vida do farmacêutico. Então, eu não preciso ter uma variedade grande de produtos semelhantes, né, para atender os desejos de cliente que quer determinada marca, e não preciso ter uma gama muito grande de medicamentos para tentar abranger todo tipo de doença, tá? E outra coisa que é bastante importante, quando eu falo de uma farmácia comercial, eu tenho vários médicos prescrevendo, né, vários médicos de diferentes locais, de diferentes especialidades e tudo mais. Só um pouquinho que chegou alguém aí. Então, eu tenho que ter uma gama muito grande de medicamentos, eu não tenho controle sobre essas
sobre essas prescrições. Ué, achei que tinha entrado alguém. Continua aparecendo aí para vocês o slide? Sim, Não, ainda estamos com uma prova na coisa lá ainda. Com a prova? Aham. Eu estou acompanhando pelo slide particular aqui. Capaz. Nossa, Sério? eu esqueci de trocar. E ninguém me fala nada. Não, mas estamos indo. Então que tava tudo certo, a gente tava acompanhando. Estou acompanhando pelos slides que você mandou pra gente. A gente salvou aqui, mas de boa. Tá? Deixa eu colocar aqui, então. Agora tá aparecendo? Tá abrindo. Isso. Tá. Então, né, o que a gente tem? A gente não tem controle, numa farmácia comercial, a gente não tem controle sobre o que os médicos vão prescrever. Porém, quando a gente está falando dentro de um hospital, a gente tem os médicos, que são os prescritores, né, que são funcionários do hospital. Então, é muito mais fácil a gente ter um tipo de acordo, entre aspas, não é um acordo, é uma decisão que é tomada, na verdade, que diz assim, você como médico, você vai prescrever esse medicamento. Dentro do hospital, geralmente se criam protocolos para tratamento de doença. Então, quando o paciente tem lá uma determinada doença, existe um protocolo que já diz para o médico, você vai prescrever isso, vai prescrever aquilo, e é muito engessado, digamos assim. E isso faz com que a gente consiga ter um resultado bom, né, muito bom, 100% de resultado, tendo uma quantidade menor de medicamentos. Para que eu vou ter 10 tipos diferentes de anti-inflamatórios dentro do hospital, se eu tiver, por exemplo, 2 tipos já me atende a necessidade, 100% da necessidade. Para que eu vou ter o diclofenaco, o piroxicam, tenoxicam e outros mais, se, né, essa quantidade grande, se todos são anti-inflamatórios, tem lá suas particularidades, mas de uma forma geral eles atendem bem. 2 deles poderiam ser suficientes para atender bem as necessidades. Então, nessa situação, pensando nessa situação, a gente tem, então, um sistema de criação de uma relação de medicamentos que vão ser utilizados dentro do hospital. Da mesma forma, então, que se cria o RENAME, lá para o atendimento do governo federal, em relação aos medicamentos que vão ser distribuídos para a população. Dentro do hospital, a gente tem também a criação de uma relação de medicamentos que vão ser os medicamentos que foram decididos para se utilizar dentro do hospital. Então, o que acontece? É o governo, né, no caso do SUS, que decide quais são os medicamentos que vão ser distribuídos gratuitamente, e esses medicamentos têm que atender 99% das necessidades da população. Então, tem que combater em 99% das doenças prevalentes aí no país. E, da mesma forma, a gente cria, então, dentro do hospital, uma relação de medicamentos que vão atender a 99% da necessidade do hospital, tá? Para evitar o quê? Evitar medicamento duplicado, né? Evitar medicamento desnecessário, evitar que os médicos fiquem prescrevendo qualquer coisa e a farmácia tenha que começar a correr atrás e ficar só correndo atrás de medicamento que os médicos estão prescrevendo. Então, o que a gente faz? A gente engessa isso, cria uma relação e os médicos só vão poder prescrever os medicamentos que estão dentro dessa relação. E nós, como farmacêuticos, temos a obrigação de manter todos esses medicamentos em estoque para que, quando o médico prescreva, a gente tenha esse medicamento para utilização lá pelo paciente. Ficou claro isso? Sim. Então, a gente faz... Ficou? Ficou tranquilo, de boa.
Tá, então a gente faz esse processo que a gente chama de seleção. A seleção não é só de medicamentos, ela é de gemicidas e de correlatos também. Que da mesma forma que a gente faz uma lista de medicamentos, a gente vai fazer uma lista dos gemicidas e dos correlatos para, né, evitar que a gente tenha aí, tipo, algodão em disco, algodão em bola, algodão em rolo, para quê? Se um tipo só é suficiente. Então, eu só tenho algodão em rolo lá na farmácia do meu hospital. Ou eu só tenho algodão em bola. Dependendo da necessidade, né? Então, para que a farmácia do hospital, então, tenha os medicamentos necessários para conseguir abastecer a necessidade, né? E evitar desperdício de produto, duplicidade de produto e assim por diante, a gente faz esse processo de seleção. Então, existe um momento em que se cria uma comissão que vai fazer essa seleção. Então, não é o farmacêutico que vai decidir, não, nós vamos ter só tais medicamentos. Não, é uma seleção com todos os envolvidos. Então, esse processo é um processo que não é feito em uma hora, não é feito num instante só, leva um tempo para ser feito, mas é um processo que vai ser bastante efetivo, porque a partir do momento que se decidir, vão ser esses os medicamentos que a gente vai ter no estoque, subentende-se que o médico só vai prescrever esses medicamentos que estão dentro dessa listagem que foi feita, né, e a farmácia vai se comprometer a ter sempre esses medicamentos em estoque, tá? Claro, tem exceções, vai precisar de um medicamento que não está na lista, dane-se. Não é assim, né? Então, existem as exceções, mas para que essas exceções sejam cumpridas também existem regras, a gente vai ver. Então, falando, a primeira coisa em relação à seleção de medicamentos, a gente tem uma definição, que diz que é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo. Assegura ao hospital acesso aos medicamentos mais necessários, adotando critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo. Promove a utilização racional dos medicamentos. Então, é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo. Então, multidisciplinar precisa que todos os envolvidos participem desse processo de seleção. Então, é o farmacêutico, é o médico, é o enfermeiro, todo mundo que tem ligação. Por quê? Porque cada um tem o seu ponto de vista diferente, cada um tem os seus prós e contras a colocar na hora de se decidir sobre determinado medicamento. Contínuo por quê? E dinâmico por quê? Porque fez-se uma seleção, criou-se uma lista de medicamentos, isso não quer dizer que vai ser isso para sempre, vai ser essa relação para sempre. Por quê? Porque tem medicamento que sai do mercado, tem medicamento melhor que entra no mercado, tem medicamento que, de repente, era um médico X lá que prescrevia e ele saiu do hospital, não está sendo mais prescrito, e outras coisas mais. Então, de tempos em tempos, essa lista tem que ser avaliada, reavaliada, né? E o que não servir mais é retirado, e o que, de repente, for novidade e seja interessante adicionar essa lista, vai ser adicionado. Então, é uma coisa que não é engessada. Essa seleção é feita a criação de uma lista inicial, mas de tempos em tempos ela tem que ser revista para adição e retirada de produtos. Quais são os objetivos dessa seleção de medicamentos, então? Implantar políticas de utilização de medicamentos com base na correta avaliação, seleção e emprego terapêutico no hospital. Então, primeira coisa, criar essas políticas de utilização de medicamentos, né? Então, criar, digamos assim, padrões. A gente chama isso de padronização. Para determinada doença, o melhor medicamento é tal, então a gente vai começar a padronizar. Quando surgir essa doença, o tratamento vai ser feito com esse medicamento. Para evitar, de repente, cada situação, um medicamento diferente ser utilizado. Então, se criam regras.
quando aparecer determinada doença, vai ser tal tipo de tratamento. Quando for outra doença, tal tipo de tratamento. Então, isso facilita a vida de todo mundo, do médico, do farmacêutico e do enfermeiro. Promover a atualização e reciclagem de temas relacionados à terapêutica hospitalar. A gente, trabalhando com esse processo de seleção, e como ele é contínuo, né, tem que ser, essa seleção tem que ser revisada de tempos em tempos, isso faz com que todo mundo se atualize. Todos os envolvidos vão ter que conhecer os novos medicamentos, ter que conhecer os novos tratamentos e tudo mais. E outra coisa bastante importante, que é o objetivo da seleção, é a questão de redução de custos, né? Então, quando você enxuga o seu estoque, né, e só coloca medicamentos que realmente vão ser utilizados ali dentro, que você provavelmente vai ter muito pouco medicamento vencido, você acaba por reduzir custos. Isso é bom para a farmácia e melhor ainda para o hospital, né? Bom para a farmácia porque existe uma cobrança muito grande em cima da farmácia em relação aos custos da farmácia. Então, quando você faz esse processo de seleção, você enxuga esse estoque e faz com que o número de perdas diminua bastante, o número de compras desnecessárias diminua bastante, quase zero, né? E você tem uma redução de custos. Você tendo um estoque menor, mais enxuto, você vai precisar de um espaço menor para armazenamento, vai precisar de menos funcionários para cuidar desses medicamentos, menos funcionários para manipular esses medicamentos. Então, para o hospital, tudo isso é bom. Vantagens que a gente tem em relação à seleção. Então, se eu tenho um hospital que não tem essa seleção e vai ser feito esse processo de seleção, né? O que vai trazer de vantagem? Então, primeiro deles é a redução de custos, como a gente já falou, e melhora na qualidade da farmacoterapia desenvolvida na instituição. Então, melhora da qualidade, até porque quando o médico prescreve um daqueles medicamentos que está dentro dessa listagem, ele já está acostumado com esse medicamento, ele já consegue perceber, né, que aquele medicamento está fazendo efeito desejado. Então, quando você, né, como médico, muitas vezes, para a mesma doença, prescreve o mesmo medicamento, chega um determinado momento que você já sabe, um antibiótico, dali a 2 dias vai começar a aparecer as melhoras. Se não aparece, daí você já, né, percebe que alguma coisa não está correndo bem. Mas, de uma certa forma, você já prevê, né, todas as etapas, tudo que vai acontecer. Você já sabe que em 2 dias começa a melhora, tantos dias o paciente já pode ser liberado e assim por diante. Então, facilita muito a vida, melhora a qualidade da farmacoterapia, porque você vai sempre, na hora de fazer esse processo de seleção, você vai escolher os produtos melhores, né? Que mais que a gente tem de vantagem? Aumenta a qualidade da farmacoterapia e facilita a vigilância farmacológica. Foi isso que eu falei agora, né? Você tem resultados esperados, você já sabe o que esperar de resultado com a administração daquele medicamento. Então, isso é o que a gente chama de vigilância farmacológica. Se algum desvio acontece, de repente a pessoa está tomando medicamento e ela começa a apresentar sinais diferentes daquilo que você está esperando, é muito mais fácil você perceber isso, porque você já está acostumado, né, com o comportamento daquele medicamento, então se de repente aparece um comportamento diferente, você já percebe com mais facilidade. Então facilita bastante a chamada vigilância farmacológica. Outra vantagem, garantir a segurança na prescrição e administração do medicamento, reduzindo a incidência de reações adversas. Você já conhece o medicamento, você já sabe, né, que aquele medicamento tem uma segurança grande, então você já sabe o que esperar de resultado quando da administração do medicamento.
E você já sabe que se existe algum tipo de reação, você já tem isso mais claro na tua cabeça. Então, você já sabe o que você pode esperar. Ah, tem reações adversas normais. Ah, dá diarreia, dá algum tipo de erupção cutânea, alguma coisa assim. Coisas já esperadas, né? E você já sabe como se comportar também, né? Então, deu diarreia, o que eu posso fazer? Deu erupção cutânea, o que eu posso fazer? Já fica tudo muito mais claro. Outra vantagem, disciplinar o receituário e uniformizar a terapêutica, quando possível, né, para estabelecer protocolos criteriosos. Então, a criação desses protocolos faz com que as prescrições fiquem disciplinadas mesmo, né? Então, o médico não pode ficar trabalhando com experimentação, que a gente vê muito, né? Em alguns casos, o médico experimentando. Primeiro ele experimenta um medicamento, vê que não deu muito certo, passam para o segundo, né? E vai, às vezes, utilizando diferentes medicamentos até a hora que realmente ele encontra um medicamento que traz um bom resultado. Nesse caso aqui, quando a gente tem a seleção, a gente não dá essa oportunidade de experimentação. Então, já existe um protocolo que diz, quando se tiver determinada doença, o tratamento vai ser com esse medicamento e acabou, né? Então, você faz uma disciplina de receituário, disciplina médico, né? E a forma da terapia passa a ser sempre a mesma. Isso é bastante importante. O que mais de vantagem que a gente tem? Reduz o custo, né, sem prejuízo para a segurança e efetividade do tratamento. Então, quando você tem um protocolo, né, o prescritor não fica tentando, porque isso é custo também, né, além de ser ruim para o paciente, e você tem uma segurança e efetividade do tratamento também adequado, né. Reduz o número de fórmulas e formas farmacêuticas, reduz o estoque qualitativo e quantitativo, reduz o custo de aquisição de medicamentos, reduz o custo de manutenção do estoque. Então, tudo isso ligado com o custo, né? Eu tenho os medicamentos selecionados, então eu não vou ter medicamentos que não são utilizados, né? Então, eu não vou precisar de muito espaço, eu não vou precisar de diferentes formulações, eu não vou precisar de ficar fazendo compras com uma frequência tão grande, não vou precisar gastar dinheiro com coisas que não vão ser utilizadas ou que vão ficar por muito tempo na prateleira, né? E essa manutenção também acaba sendo reduzida, porque eu consigo ter um espaço menor, controle melhor e tudo mais. Facilita a comunicação entre a farmácia, a equipe médica, o pessoal da enfermagem e sessões administrativas, e simplifica as rotinas de compra, de armazenamento, dispensação e controle desses medicamentos. Então, quando eu tenho uma quantidade menor, né, um estoque reduzido, eu tenho praticamente só facilidades. E essa questão da comunicação entre farmácia, equipe médica e pessoal de enfermagem é bastante interessante, porque hoje a gente não vai ver, né? Mas existe todo um processo que é feito para fazer essa seleção de medicamentos, e esse processo, então, vai envolver a farmácia, vai envolver toda a equipe médica e vai envolver toda a equipe da enfermagem também, cada um dando os seus pontos de vista, né? Porque muitas vezes acontece, de repente, o médico achar, para determinada doença que é muito comum aqui no hospital, eu acho que tem que ter um determinado antibiótico. Tá, tudo bem. Então ele dá o seu ponto de vista, porque ele acha que esse antibiótico é muito bom para o tratamento. Aí o farmacêutico dá o seu ponto de vista, falando da questão da farmacocinética, da farmacodinâmica e assim por diante, da questão de custos que vai estar ligado com o farmacêutico, da facilidade ou não de aquisição e tudo mais, e o pessoal da enfermagem vai dar também a sua opinião em relação a isso. Pode ser muito bom esse medicamento, mas ele traz um problema muito grande na hora da administração. Então, coisa que o médico não sabe, que o farmacêutico talvez também não saiba.
na hora de administrar ele dá problema. Que tipo de problema? Quando você é um medicamento injetável, você tem que preparar ele com água destilada. Então, se você faz o preparo ali, mistura o produto, ele não mistura, na verdade, na água destilada, ele não solubiliza, ele só fica suspenso, e daí você tem que preparar 10 medicamentos ao mesmo tempo, e você prepara esse determinado antibiótico, aspira na seringa, e quando você vai aplicar, o que aconteceu? Todo o pó que ficou suspenso se depositou lá no fundo da seringa, e daí a gente não consegue mais ressuspender ele. Então, do ponto de vista da enfermagem, talvez esse antibiótico seja ruim na hora da aplicação. Talvez exista alguma outra opção que seja mais fácil, né? Então, os pontos de vista diferentes na hora da escolha dos medicamentos é bastante importante, porque cada um vai falar das suas experiências em relação àquele medicamento. Isso faz com que a comunicação entre todas as partes seja melhorada. Porque, infelizmente, a gente tem muito aquela coisa de que médico não gosta que farmacêutico fique criticando, entre aspas, os seus trabalhos, né? Farmacêutico acha que o pessoal da enfermagem não sabe fazer as coisas direito, e assim por diante, né? Infelizmente, isso acontece e não é tão incomum. E quando você cria um grupo, né, que fala a mesma língua, que decidiu junto os medicamentos que devem ser utilizados, isso faz com que ocorra uma proximidade maior entre todos os participantes, né, e isso faz com que melhore bastante essa comunicação. Então, semana que vem a gente fala das etapas da seleção. Tem um passo a passo que tem que ser feito, né, para que a coisa realmente funcione. Então, semana que vem a gente aborda isso, beleza? Deixar vocês descansarem um pouquinho. Maravilha. Só dá uma última orientação para nós, uma dúvida minha. Quanto vai valer a prova? A prova vale 7. 7. Isso. E daí as outras atividades que a gente fez ou vai fazer, vai valer 3. Isso. Exatamente. Mas não teve atividade ainda, né? Valendo nota. Não. As atividades são as atividades que vocês fizeram lá no dia a dia. Eu vou dar uma olhadinha. De frequência? Isso. Uhum. Então, elas estão abertas ainda. Se alguém não fez, corre lá fazer, que dá tempo ainda de fazer. Tá? Beleza. Perfeito, valeu, professor. Provavelmente eu devo dar uma olhada só no domingo nessas atividades, então dá para quem de repente deixou alguma para trás, dá para ir lá fazer. São bem rapidinhas, bem simples, tá? Tranquilo, valeu. Então, Vou correr atrás. corre, então. corre. Então, semana que vem a gente continua. Bom feriado para vocês, né? E vocês não têm aula nem segunda nem terça, né? Não, vamos ter uma folguinha nesse intervalo aí. E aproveitem bem, então. Deem uma Valeu. descansada, tá bom? Obrigado, valeu, professor. Até mais. Boa semana para você e para todos aí. Até. Obrigado. Valeu para todo mundo. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.